Olá, professora. Nós vamos agora, meu grupo vai apresentar, eu, Emanuel e João Gabriel, nós vamos apresentar sobre o lúpus eritematoso neonatal, né? E amanhã é o dia da conscientização do lúpus, né? Amanhã é o dia do lúpus mundial, dia 10 de maio, por isso que tá a datazinha aqui, tá certo? Nós vamos começar agora falando um pouquinho da introdução, né? Bom, a introdução. Bom, o que é o lúpus, né? O lúpus, ele é uma doença autoimune, né? Uma doença inflamatória que causa quando o sistema imunológico ele começa a atacar os próprios órgãos e tecidos, né? Começa uma inflamação generalizada e ele começa a atacar justamente os nossos órgãos, tecidos, pele, etc, né? O lúpus ele pode afetar as articulações, como eu já havia falado, né? Quer dizer, a pele, os rins, né? As células sanguíneas, o cérebro, principalmente as células principalmente o colágeno, né? No nosso corpo, o lúpus ele ataca principalmente o colágeno, né? Coração e pulmão, né? No caso, os órgãos, quando eles perdem o colágeno, é atacado pelo lúpus, eles começam a ficar mais rígidos, como por exemplo no pulmão acontece a perda da complacência pulmonar, porque o pulmão ele fica mais rígido, né, mais contraído, no caso, né, por causa da lúpus. E alguns sintomas eles podem variar, né, mas podem incluir a fadiga, né, a fadiga excessiva, como todo câncer, né, a fadiga excessiva, as dores nas articulações, manchas na pele, que como seria o lúpus eritematoso cutâneo, né, febre, e podem se agravar, né, em crises por alguns períodos e posteriormente pode até melhorar. Professora, eu vou estar falando um pouquinho agora sobre as manifestações em quatro formas em que o lúpus ele pode estar surgindo, né? Então, a primeira delas é o lúpus discoide, que é caracterizado pelo surgimento de lesões avermelhadas no corpo, especialmente, né, na região do couro cabeludo e do rosto ou na nuca, né? E esse tipo de lesões avermelhadas é semelhante ao disco, por isso o nome lúpus discoide. Já no lúpus sistêmico, né, esse tipo de situação é caracterizada por, né, a formação de inflamação, né, de forma global, comprometendo aí talvez vários órgãos e tecidos e sistemas, então não se limitando somente à pele, né, ao tecido cutâneo. No lúpus induzido por drogas, né, a ação dos medicamentos, né, devido à ingestão pelo paciente, estará aí repercutindo em efeitos colaterais, na qual estará aí ativando né, inflamação semelhante à caracterizada por lúpus de forma generalizada. E a resolução desse problema é geralmente feita com a suspensão, né, dos medicamentos. No lúpus neonatal, né, esse é o novo tema do nosso trabalho. Nesse tipo de lúpus é bastante raro afetar, é bastante raro, né, e afeta, né, filhos de mulheres que já têm lúpus, recém-nascidos de filhos de mulheres que já têm lúpus. Normalmente, né, é mais comum, né, a manifestação do tipo cutâneo e do tipo, né, no qual afeta aí o órgão cardíaco, né, e a manifestação é mais nesse sistema cardíaco, é mais grave. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais na frente sobre isso. Bom, eu vou cortar aqui um pouquinho a minha câmera, senão vai, senão vai aparecer aqui, vai cortar o textinho, tá certo, professora? Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a etiologia, né? Então, bom, pessoal, o negócio é o seguinte: a etiologia da lúpus neonatal, já explicada por Emanuel, que vai ser o foco desse trabalho, né? O lúpus eritematoso neonatal, lá nos tipos de lúpus. É,
é o seguinte, é uma doença, ela é rara, bem rara, é autoimune adquirida, né? No caso, que ocorre no período fetal já neonatal. Em vista do que eu já tinha lido sobre, né? O lúpus ele é uma doença imunológica e ele é caracterizada pela presença de anticorpos maternos, né? Que no caso poderia ser transferido da mãe para o filho. Os anticorpos IgG, né, que são específicos, anti-RE, o anti-LA e o anti-1-RNP, que eu vou explicar agora. No caso, esses anticorpos, né, o anti-LA e o anti-1-RNP, eles são marcadores de doenças autoimunes, né, no caso, especificamente associados a certas condições reumáticas, né? O anticorpo anti-LA, eles são considerados em pacientes com síndromes de não sei, eu não vou falar muito bem esse nome, tá? Mas é Sjögren, né? Que é uma doença autoimune que afeta as glândulas produtoras de saliva e lágrimas, ou seja, pode resultar em um paciente com os olhos secos e a garganta mais seca, né, a boca mais seca, e entre outros sintomas. Já o anti-U1-RNP estão associados a outras condições chamadas de síndrome mista do tecido conjuntivo, né, que é a MCTD, né, que compartilha algumas características de outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a lúpus, né? Entretanto, no caso, o lúpus eritematoso sistêmico. Também alguns tipos de esclerose sistêmica, o tipo de esclerose sistêmica e, polimiosite é, ou dermatomiosite, no caso, né? Bom, e esses anticorpos eles são detectados, né, através de exames de sangue e a sua presença pode ajudar o diagnóstico e o monitoramento das condições reumáticas do paciente, né? Bom, e com isso tudo eles são capazes de atravessar as barreiras, né, placentárias, causando lesões nos pacientes neonatos, né, no caso. Ele pode se manifestar, né, por alterações cardíacas, ele pode se manifestar, né, por alterações, como eu havia falado, cardíacas e cutâneas, né, é, hepáticas e hematológicas. Bom, né, contudo, né, os anticorpos o anti-RE e o anti-LA correspondem a mais ou menos cerca ali de 40% das mulheres com lúpus eritematoso sistêmico. Nas crianças com lúpus eritematoso neonatal, as mães podem ser saudáveis em cerca de 50% dos casos, ou podem ter alguma doença autoimune, como já havia dito, né? Que é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Ou a síndrome de Sjögren, como eu já havia falado nos marcadores, né? Ou uma doença mista de tecido, conjuntivo. Bem, pensando agora sobre as principais manifestações clínicas da lúpus neonatal, é interessante entender como acontece essa aquisição, né, desse tipo de manifestação. Então, há a passagem, né, de anticorpos que são patogênicos pela placenta, né, no caso transplacentária, né, e isso, né, lá por volta da 12ª semana de gravidez, sendo que o seu maior risco, né, para o feto acontece entre a 16ª e a 26ª semana de gestação, que é o período no qual, né, há o desenvolvimento do sistema de condução cardíaca no embrião. Então, esse fato explica, né, quão é arriscado, né, bebês apresentarem esse tipo de situação, tendo evolução aí para até um bloqueio atrioventricular.
Então, isso é uma manifestação. A outra que pode ocorrer são as das lesões cutâneas, né? Então, que podem ocorrer até aí 70% dos casos totais que acometem os neonatos pode ser desse tipo, né? Então, são lesões, né, que têm características aí como o eritema, né, periorbitário, dessa região aqui, em volta do olho. Então, são zonas avermelhadas, né, com características bem notórias. Lesões discoides, como falado nos tipos de lúpus, anteriormente nos slides. Placas eritematosas, né, que até podem ser descamadas, ou então até infiltradas, né, infiltrativas, né, serem úmidas, no caso. Então, geralmente também é importante pontuar que geralmente não afeta essa região malar, que é a região da maçã do rosto, mas pode afetar a nuca, né, pode afetar a região periorbital e pode afetar aí o couro cabeludo. Na manifestação, né, no sistema cardíaco, pode acontecer aí duas formas, né, bastante interessante, que é a do bloqueio cardíaco congênito, né, de primeiro ou segundo grau, ou pode acontecer aí por um defeito de condução de bloqueio átrio-ventricular congênita. Então, há um bloqueio aí entre o átrio e o ventrículo, né, que dificulta a condução, né, do sangue para a oxigenação. Isso aí pode, né, acarretar em insuficiência cardíaca, né, pode acarretar em complicações muito relevantes, infelizmente, para um parto prematuro ou até para uma morte intrauterina. Bem, e além disso, há ainda as manifestações hematológicas, né, a nível do sistema sanguíneo, no caso a anemia ou a leucopenia, e as manifestações ainda hepatobiliares, como a icterícia, né, ou a hepatomegalia, que é o aumento do tamanho aí do fígado. Falar um pouquinho sobre o diagnóstico do LEM, que é o lúpus eritematoso neonatal. Bom, de forma bem resumida, ele é baseado quando existe uma compatibilidade entre os anticorpos da mãe e da criança. Bom, e para completar esse diagnóstico, para não ficar tão superficial, aqui acrescentei alguma parte de alguns exames complementares. Bom, que alguns exames devem ser feitos para o diagnóstico do LEM ser totalmente completo, certo? Entre eles deve ser feita uma pesquisa de anticorpos no sangue, que tanto o materno quanto o da criança, e normalmente é encontrado essa sigla de anti-RO-SSA, que significa quando existe um anticorpo tanto no sangue da mãe quanto no da criança. Também deve ser realizado um hemograma completo. Além disso, realizado testes na avaliação da função hepática e também exames para a avaliação do aparelho cardiovascular, como, por exemplo, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. E tem alguns estudos que falam que em casos mais duvidosos, em que não tem um diagnóstico completamente fechado, alguma suspeita de patologias parecidas com o lúpus, é feita uma biópsia cutânea. Bom, vou falar um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais do LEM. E esses diagnósticos, eles se baseiam em excluir ou afastar algumas patologias a partir dos testes feitos na avaliação. Bom, esse em questão é um tópico muito importante para o fechamento do diagnóstico, pois ele afasta algumas patologias, como, por exemplo, já citadas aí abaixo, os quadros de anemia hemiolíticas hereditárias, incompatibilidade sanguínea, cardiopatias congênitas e algumas doenças colestáticas neonatais. Essas são algumas patologias afastadas em casos mais frequentes, em casos mais comuns. Porém, existem aquelas já citadas antes, os casos duvidosos, entre aspas,
que é feito a partir da biópsia cutânea. Algumas patologias são excluídas das tais dúvidas que tinham para o fechamento diagnóstico. Entre elas, também citei elas aí embaixo, a sífilis congênita, a tinea corporis, sarcoidose, granuloma anular e as urticárias, além também da salmon patches, que são as manchas em cor de salmão. Bom, e com relação ao tratamento, né? A maioria das manifestações do lúpus eritematoso neonatal, né, são lesões, como já havia falado, autoimunes, resolvendo-se com o desaparecimento dos autoanticorpos, né, maternos da circulação sanguínea da criança. Ou seja, pode ter, no caso, né, a retirada espontânea dos anticorpos maternos, né, autoanticorpos, no caso, né, e o tratamento, né, do bloqueio, né, atrioventricular é baseado principalmente em série de casos, né. Quando detectada a presença, né, de braquiarritmias, né, devido ao bloqueio atrioventricular, ou miocardite fetais, é recomendado o tratamento materno, né, com corticoides. E bom, e com relação ao tratamento específico, né, de bloqueio atrioventricular total, no caso não há um tratamento específico, né? Portanto, na maioria das vezes, uma boa conduta, né, com relação a essas lesões na pele das crianças, né, a maioria das vezes é recomendado passar protetores solares, né, muitas das vezes é indicado o tratamento com corticoides tópicos, né, lesões cutâneas, né, e com relação ao bloqueio atrioventricular, pode ser considerado a instalação de um marca-passo, né? Muitas vezes intraútero, já no período neonatal. Bem, falando um pouquinho agora sobre evolução e prognóstico, né, o que se sabe, como falado anteriormente, é que quando há manifestação cutânea, o prognóstico para esses casos ele é mais otimista, né? É diferente da manifestação, a qual vai atingir aí, né, já o órgão cardíaco, né, que tem uma taxa aí de sobrevida menor, né? Então, fatos relacionados a esse tipo de acometimento ele é mais delicado, né, e deve ter uma atenção maior com relação a melhora a evolução do neonato. O que se sabe também é que a presença aí de bloqueio atrioventricular, né, detectado antes da 20ª semana de gravidez, com frequência cardíaca baixa aí de 50 bpm, né, uma doença miocárdica associada como a insuficiência cardíaca, por exemplo, se associam, né, a um pior prognóstico. O diagnóstico precoce, né, do bloqueio atrioventricular permite aí uma atuação muito precoce também, com a consequência de melhora do prognóstico, né? Isso é o que se sabe em relação a um bom prognóstico para esses casos de acometimento cardíaco. Então, o diagnóstico tem que ser precoce também. Porém, né, há uma dificuldade, né? Por quê? Porque há alguns casos, né, se sabe que o lúpus, né, ele vem da mãe, por exemplo, que tem lúpus. Porém, a mãe, geralmente, ou pode ser que aconteça que ela não seja sintomática, né? Ela seja assintomática. É o que pode acontecer em alguns casos. Portanto, nesses casos é mais difícil, né, diagnosticar precocemente, né, algo relacionado a neonato, fazendo com que aí, né, o prognóstico do paciente ele seja
talvez pior, né, em relação a uma mãe que seja sintomática. Outra coisa muito importante ser falado é que nos casos em que há o prognóstico aí da lúpus, né, em neonatos com a manifestação cutânea, ele pode ser interessante, né, como eu tinha falado, por ser uma manifestação talvez menos abrangente ou menos invasiva do que a cardíaca, e ter um caráter transitório. Né? Transitório por quê? Porque depois de um tempo, os anticorpos, né, maternos que atacaram ali, né, o sistema do neonato, eles vão sendo extinguidos, né? Porém, é interessante e é importante também que o profissional ele tenha, né, o olhar de promover aí, né, a consequente avaliação ou monitoramento, pois alguns acometimentos ainda podem estar ocorrendo, como a manifestação aí de algumas doenças articulares, né, associadas, ou alguns efeitos, né, por esse tipo de acometimento do lúpus. O que se sabe também, né, que a disfunção cardíaca que estiver aí presente no primeiro ano de vida, né, do paciente com lúpus, com LEM, no caso, tende a normalizar até o fim da infância, mas pode persistir e ocorrer de novo. Por isso, ele precisa, né, ser acompanhado por um profissional, principalmente nos casos em que há a resolução, né, algo, no caso, a intervenção por meio de cirurgia, né? Então, ele precisa estar aí sendo acompanhado até, né, talvez na fase mais adulta, né, mais velha, né? Bem como a mãe também, né, especialmente a mãe que é assintomática, que teve o neonato, ela deve ser orientada, né, a estar atenta, né, a futuros sintomas, até as futuras gravidezes, a gravidez também, com o intuito de, né, reduzir aí, na verdade, melhorar o prognóstico dos seus filhos, né, no caso, se tiver algum acometimento do lúpus.